Vou explicar aqui o nosso trabalho de inteligência artificial para a entrega da GS, né, de energia limpa. Bom, basicamente a gente vai construir um modelo de regressão, né, com uma rede neural que vai prever a quantidade recomendada de energia elétrica que um condomínio precisa ter armazenada para casos que o fornecimento de energia não funcione. Então vamos supor, esse condomínio tem uma quantidade X de placa solar para o fornecimento de energia. Se hoje essas placas solares pararem de fornecer energia, quanto que ele precisa ter armazenado para que, nessa condição atípica, o apartamento, né, ou a casa, enfim, continue tendo energia elétrica? Basicamente, o nosso condomínio, o nosso modelo vai fazer esse processo de saber a quantidade de energia elétrica que ele precisa ter para casos que a energia não é fornecida para aquela casa barra condomínio, né? Então, basicamente, a gente tem um dataset aqui sintético, que esses dados não tem na web, as informações que a gente queria não tinha na web normal, então a gente criou um dataset, eu fui ali fazendo algumas linhas, pedi para o chat GPT replicar essas informações, né, e aumentar esse dataset para poder fazer o treinamento. Então, basicamente, a gente tem ali a data da medição, o nome do condomínio, a quantidade que ele consome, a quantidade de apartamentos, quantidade de torres, enfim. E aí a gente tem a nossa variável alvo, que é a energia recomendada, que é a 10ª coluna. Então, basicamente, ali eu peguei os meses para mim. Eu vou explicar mais lá na frente por que eu peguei os meses dele e marquei também as regiões, as estações do ano. Né? Então, basicamente, peguei os meses, né, da coluna data medição e marquei as estações do ano. Vou explicar lá na frente por quê. Plotei a matriz de correlação, então coloquei aqui a matriz de correlação, vi quais variáveis mais se relacionam com a nossa variável alvo, que é a energia recomendada, né? Aí eu posso dizer aqui que consumo em quilowatts por hora e a quantidade de habitantes tem uma correlação positiva muito forte ali com a nossa energia recomendada, que é essa coluna aqui. Né? Então, basicamente, faz total sentido. Né? Então, quanto mais consome, mais precisa ter armazenado. E quanto mais pessoas tem, mais precisa ter armazenado também. Então, faz total sentido. A quantidade de torres também tem uma boa correlação. Então, são ali essas colunas que a gente usou, né? Essas variáveis que a gente usou para poder fazer o treinamento do modelo. Agora eu vou explicar por que a gente pegou a variável ali que informa o mês. Então, a gente tem a estação do ano. A estação do ano ela pode influenciar no consumo elétrico daquele condomínio, daquela casa, das pessoas que moram naquela casa. Né? Então, basicamente, que nem a gente viu aqui, o verão e o inverno tem um consumo elétrico maior. A gente tem um consumo elétrico maior devido a, no verão, pode ser que seja um ar-condicionado. Então, ar-condicionado é um eletrodoméstico que tem um consumo elétrico muito grande. Né? Então, por esse motivo, pode subir ali o consumo de energia. E também no inverno, aquecedores. Né? Outro tipo de eletrodoméstico que tem um consumo muito grande de energia elétrica. Então, nessas estações do ano, ali pode aumentar esse consumo. Então, já que o consumo de energia elétrica varia de acordo com a estação do ano, eu usei um One Hot Encoder, né, para poder fazer ali a previsão e transformar a estação do ano em uma coluna que a nossa rede neural consiga entender. Então, basicamente, eu usei o One Hot Encoder em vez do Lambo Encoder. Aqui está uma explicação mais detalhada, mas basicamente porque o One Hot Encoder ele transforma os dados sem afetar o peso dele. Então, a rede neural não vai ser afetada com o peso, né? Ela vai entender justamente que não tem nada a ver se, por exemplo, é 1 ou 0, enfim. É só para ela entender de fato aquela variável, né? Então, aqui já fiz o pré-processamento dos dados. Comecei a separar os dados para treino e teste, né? Usei ali algumas métricas ali para diminuir a chance de overfit, como o standard scaler, para escalonar os dados, fazer a padronização dos dados, né? Principalmente para fazer isso, normalizar os dados. Usei também o dropout na segunda camada daqui da nossa rede neural, né? Justamente para evitar o overfit, né? Então o dropout ele vai diminuir, ele vai desligar 20% dos neurônios de forma aleatória no treinamento, né? Eu usei também o otimizador Adam, que também é uma forma de normalização dos dados, né? Bom, depois de fazer todo esse processo de treinamento, testei algumas métricas, né? Que foi o R2, o MAP, o RMSE e o MAN,
né? São algumas métricas que eu consigo avaliar um modelo de regressão, né? Aqui tem uma explicação mais detalhada, mas basicamente, de a gente olhar as informações que deram aqui, a gente consegue entender que o nosso modelo está muito bem, ele está com uma performance muito alta, né? Então, o R2, que quanto os dados conseguem explicar o quão bem o modelo ele vai explicar os dados, né? Ele está muito alto aqui, então quanto mais próximo de um, melhor. Ele está 0,99. Então é interessante a gente avaliar esse modelo para ver se ele, por exemplo, não teve um overfit, né? Porque assim, modelo muito bom, às vezes não é não é o melhor, né? Então vamos dizer assim. Então o Zeomap também, muito bom, ele explica quanto aquele, em porcentagem, né? O quanto aquela predição se difere da quantidade que é a real, né? Então 3,51 é uma quantidade muito baixa, né? Então é um valor muito bom pra gente. O RMSE também, o RMSE ele vai ver o quanto aquela avaliação está distante da realidade, né? Então ele vai penalizar os maiores diferentes do mãe, né? Então basicamente ele serve da mesma forma. Então com base nisso, né? Como eu falei, é um modelo que está muito bom. Eu fiz ali mais duas métricas para ver, para a gente avaliar o modelo, que é a distribuição dos resíduos. Então a gente pode ver que a grande parte está próximo de zero. Então quanto mais próximo de zero, melhor. Alguns estão mais fora, assim, mais pro lado. Só que isso aqui pode indicar, por exemplo, um outlier, alguma coisa do tipo. Então isso pode acontecer, né? Às vezes tem algum condomínio que tem uma quantidade muito baixa de habitantes, mas tem um consumo muito alto e vice-versa. Então pode sim existir outliers, né? E a gente também fez o gráfico real mais o gráfico pedido, o gráfico previsto, na verdade. Então, basicamente aqui, quanto mais próximo da linha vermelha, melhor, né? Eu separei os dados, vi aqui que o treino ele está seguindo bem próximo a essa linha vermelha, essa linha tracilhada aqui vermelha, né? Então, basicamente é isso. A gente viu que ele está bem próximo. A gente viu que os dados de teste, né? Mesmo que ele não esteja aqui, ele está no fundo acima, não dá para ver. Ele está bem seguindo o mesmo processo aqui do de treino. Então, isso é interessante ali para a gente ver que o nosso modelo não tem overfit. Então, basicamente, a gente entendeu que o nosso modelo está muito bom em questão de métrica, né? Ele está muito interessante, justamente pelas variáveis que a gente usou no treinamento. A gente teve essa abordagem que a gente utilizou no treinamento de escolher muito bem essas variáveis, né? O pré-processamento dos dados também foi muito interessante. A forma que a gente treinou a rede neural também, escolhendo a quantidade de épocas, o dropout, enfim, fez com que o modelo se performasse muito bem. Aí, o próximo passo seria a gente testar isso em um ambiente mais real. Então, não seria em produção diretamente, jogando lá e é isso, seja o que Deus quiser, mas pegar alguns dados reais em vez de sintéticos, alguns dados diferentes também do treinamento, para ver se ele está performando bem com esses dados também, né? Então a gente viu que ele está com uma performance muito boa nesses dados, mas a gente tem que ver como que eles ficam com dado que não foi usado no seu treinamento. Então seria o nosso próximo passo.